Olá, sejam bem-vindos ao projeto Reaper Acessível. Meu nome é Guilherme Barreto. Depois que eu fiz toda a limpeza do item dentro da track, eu quero importar um arquivo de fundo, uma música de fundo, para eu poder trabalhar esse áudio, trabalhar essa track. Como é que eu faço isso? Para fazer a importação de um arquivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma nova track para poder importar esse arquivo. Ok? Criando track um item. Então, eu só tenho um item, uma track aqui nesse projeto. Então, para criar uma nova track, eu dou o comando Ctrl+T. Track name edição. Dou um Enter. Painel. Dou um Enter por quê? Porque quando eu fizer a importação dessa track, o próprio Reaper já traz o nome desse arquivo, tá bom? Do arquivo que eu vou importar. Então, eu dou aqui um Ctrl Home, já está, tá? Então, para fazer a importação da track, eu utilizo as teclas Alt em conjunto com a tecla I de igreja, Alt I. Media File, Insert M. Media File, Insert M. Dou um Enter. Import File into Project, diálogo nome. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais M. Em branco. Import File into Project. Aqui eu vou dar um Shift, vou usar os comandos Shift e a tecla Tab. Modo de exibição de itens lista. Depois eu nome teclo botão de divisão recolhido classificado. Crescente. Backspace. Modo de exibição de itens lista. Base 1 de 7. Então aqui 01 criando track, base 1 de 7. Eu já tenho data da criação, 20. Uma pasta aqui que se chamada base. É onde eu guardo os arquivos que eu vou importar, tá ok? Eu copio os arquivos para cá que eu quero, e aí eu venho nessa pasta e faço a importação do arquivo. Vou dar um Enter aqui para ele abrir a pasta. Modo de exibição de itens lista. Aquarela Tutoriais Reaper não selecionado 1 de 1. Aquarela Tutoriais Reaper não selecionado. Dou uma seta para baixo. Selecionado. Selecionado, dou um Enter. Projeto criando track Mada File Reaper V6.05/x64 Evaluation License. Painel. Dou uma seta para baixo aqui, ó. Duas Aquarela Tutoriais Reaper um item. Duas Aquarela Tutoriais Reaper, ou seja, o arquivo já foi importado. Aqui eu vou dar um Ctrl seta para a esquerda. Uma Aquarela Tutoriais Reaper.mp3. Está posicionado no item, tá? Conforme eu falei no vídeo anterior, se eu der um play agora aqui, uma barra de espaço, ele vai executar as duas tracks ao mesmo tempo. Como são tracks diferentes, têm funções diferentes, eu quero que elas sejam executadas juntas, eu vou dar um play aqui para ver como é que ficou. Play. Teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper para o Reaper Acessível. Pause. Dei aqui uma pausa. Vocês perceberam que o som da track Aquarela, da música, está muito mais alto do que o som da minha voz? Então, eu já percebo duas coisas aqui. Quando eu dei o play, eu percebo que tem um espaço em branco, tá? Sem nada. E depois é que começa a tocar a música e depois começa a minha voz. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar essa parte que está em branco só da trilha da música, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui na track 2. Duas Aquarela Tutoriais Reaper um item. Que é a track Aquarela. E eu vou eliminar esse trecho que está em branco, só dessa track aqui. Então, eu vou ativar aquela opção Ripple per track, porque aí ele vai eliminar esse pedaço em branco. Então, Alt P. Ripple per track. Ripple per track. Aí eu vou dar um Ctrl Home. Bar 152 bit 4. Eu errei aqui, ele foi para o final. Deu o Ctrl End. Deu Ctrl Bar Home. 1 bit 0%. Bar 1 bit 0%. Tá bom? Agora eu tenho uma questão aqui, um outro comando que eu vou ensinar para vocês. Quando eu estou aqui na track 2, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mutar a track 1, tá? Lembra do F5 que eu muto a track? Ou eu posso fazer o contrário, eu posso solar a track 2. Duas Aquarela Tutoriais Reaper um item. Eu vou solar esta track, tá? Eu já estou aqui, vou dar o F
6. Soludo. Soludo. Se eu der o play aqui, Play. ele vai começar a tocar a música daqui a pouco. Começou. Tá? Então só vai tocar a track 1. Porém, o que eu quero fazer? Eu quero tirar aquele espaço em branco. Então, o que eu fiz? Eu vou dar um split quando começar a tocar a música, para eu poder tirar aquele pedaço que está em branco. Só que para eu ficar esperando chegar o momento de começar a tocar o violão, se eu tivesse um metrônomo era mais fácil, mas eu não tenho um metrônomo aqui, conectado nessa hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a track 2 lá no comecinho com o Ctrl Home, tá? Já está. E eu vou usar a tecla Tab. O que a tecla Tab faz? Quando eu teclo Tab, ele vai até o primeiro som que ele encontra na track. Pode ser um ruidinho, pode ser qualquer coisa. Ele encontrou o primeiro som, ele para. Tá? E aí eu dou um play, ele começa ali. Ou seja, ele posiciona o cursor no primeiro som. Então eu vou dar um Tab aqui e depois eu vou dar um play. Tab, vou dar um play. Perceberam? Stop. Já dei o play, ele começou a tocar a música. Eu vou fazer de novo. Ctrl Home. Estou lá no começo. Se eu der um play aqui, ele vai começar aquele silêncio. Play. Ao silêncio. E agora começou a tocar. Stop. Dei o stop. Agora eu vou dar um Tab e depois eu vou dar o play. Tab e agora eu vou dar um play. Play. Já começou a tocar. Stop. Ou seja, o cursor está posicionado no início da música. E eu vou fazer um split aqui. Eu vou dar uma tecla A. Um item add. Um item add. Então agora eu tenho 2 itens na track 2. 2 aquarela tutoriais. Uma aquarela tutoriais River. Se eu der um play aqui, ele vai ter o silêncio. Play. O silêncio. Stop. Se eu for no item 2. 2 aquarela tutoriais River. Dou um play. Play. Tá aqui a música. Stop. Vou voltar para o item 1. Uma aquarela tutoriais River.mp3. Uma aquarela tutoriais River. Estou no item 1 e vou dar um del. Um item remove. Ok? Removi o item 1. Uma aquarela tutoriais River.mp3. Tá? Vou dar aqui um Ctrl Home para ele ir para o começo da track. Já está. Vou dar um play aqui. Play. Perceberam? Começou a tocar direto. Eu não tenho mais aquele espaço no começo da música. Tá? No começo da track. Eu dou o play, ele começa a tocar direto. Play. Stop. Tá? Aí você fala, pô, mas cadê a voz? Não está tocando. Não está tocando porque a track 2 está solada, se lembram? Então, o que eu vou fazer? Timeline. Eu vou dar aqui um Ctrl Home, para ele voltar para o começo, e vou teclar F6. Ele vai falar Solid. Um soloed. Um soloed. Ou seja, ele não está mais solado. Se eu der o play agora, ele vai tocar as duas tracks ao mesmo tempo. Play. Play. Teste de gravação da primeira trilha gravada no para o Reaper acessível. Stop. Entenderam? Então é assim que eu vou editando o áudio. Porém, tem uma outra coisa agora que eu não estou achando legal aqui. Eu acho que o volume da música está muito mais alto do que o volume da minha voz. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou descer na track 2. 2 aquarela tutoriais Reaper, um item. 2 aquarela tutoriais 2 Reaper. aquarela tutoriais Reaper, um item. Ou seja, a música só tem um item mesmo, foi gravada inteira. Eu vou mostrar mais um comando aqui. Para eu abaixar ou aumentar o volume de uma track, eu utilizo as teclas Ctrl, Shift, seta para cima para aumentar o volume e seta para baixo para diminuir o volume. Então eu vou teclar aqui Ctrl, Shift, seta para baixo. Menos 1.00. Menos 1. Menos 2 pontos. Menos 3 pontos. Menos 4.0. Menos 5.0. Menos 6 pontos. Menos 9. Menos 10 pontos. Vou deixar em 10 para ver como é que fica. Agora eu vou dar uma barra de espaço aqui que é um play. Play. Perceberam que baixou bastante o volume? Teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper para o Reaper acessível.
Stop. Bom, dei mais uma pausa aqui. Eu acho que está legal. Play. Vou dar o play de novo. Teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper para o Reaper acessível. Pós. Se eu posicionar o cursor Duas aqui aquarela tutorial. Duas na aquarela track, estou na tutoriais. track Reaper no item. 2. Eu posso trabalhar o volume com a track tocando, com o áudio tocando. Vou dar um play aqui, ó. Play. Ou melhor, eu Pós. vou voltar lá para o início. Dou um Ctrl Home. Agora eu dou um play aqui. Vou aumentar o volume. Duas aquarela Estou na tutoriais. track 2. Vou aumentar o volume. Ctrl Shift seta Teste para de cima. gravação da primeira trilha gravada no Tá vendo? Só estou aumentando. Pós. Aumentei o volume só da música. Eu vou dar o play aqui e vou baixar. acessível. Menos 8.00. Pós. Dei a pausa. Vou voltar lá para o começo. Vou dar um play novamente. Play. Duas aquarela. Teste de gravação Vou subir um da primeira trilha gravada Menos no Reaper para 7.00. o Reaper acessível. Ainda está muito alto. Menos 8.00. Stop. Beleza, acho que assim tá bom. Play. Teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper. Pós. Beleza, assim acho que tá bom. Os volumes acho que ficaram bons. Agora é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui mais um comando para a gente poder... Vocês perceberam que... Não deu para perceber, mas a música é muito mais longa do que o trecho de voz que eu tenho, tá? Então eu vou cortar um pedaço dessa música, tá bom? Eu vou deixar um pedaço pequeno. Então eu vou até onde eu quero. Para o Reaper acessível. Pós. Pronto. Pausei aqui. Duas aquarela tutoriais. Estou na Reaper no track item. 2. Como é que eu faço para cortar? Letra A, Um item edit. dividiu. A track agora tem Duas aquarela 2. tutoriais Reaper. Uma aquarela tutoriais. Duas aquarela tutoriais Reaper. Lembrando que eu estou na track 2. Estou no Duas item. aquarela tutoriais 2. Reaper. Ponto. Eu dou um del aqui. Um item remove. Removi. Uma aquarela tutoriais Reaper. Vou voltar com o Ctrl Home lá para o começo e vou mandar executar de novo. Dou um play. Play. Teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper para o Reaper acessível. Stop. Ou seja, encurtou, aqui acabou. Ele já deu stop. Então eu fiquei com um pedaço de música pequeno e fiquei com a voz que eu queria. Tá ok? Então ficamos por aqui. A gente aprendeu algumas coisas bacanas hoje aqui, que já deu para brincar com os dois arquivos, né, com as duas tracks, com os itens. E tem bastante coisa de edição que dá já para vocês brincarem bastante aí. Tá legal? Então um grande abraço a todos e muito obrigado aí. Até breve.